Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, Ezequiel 36, 26 ao 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Amém? Oremos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te bendizemos pelo teu amor, cuidado e graça, Pai. Eu oro e peço ao Senhor, abençoa-me, Senhor, nesta atividade, que junto à tua igreja eu possa glorificar o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo que tens feito. Dá-nos corações abertos, mentes atentas para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Primeira coisa que nós devemos fazer quando estamos diante de algum texto, para entendermos qual a visão por trás, qual o contexto, é entendermos que a mensagem que é dita, que é escrita, tem um público que recebe ela primeiramente. E no caso aqui, Ezequiel tem uma mensagem que vai primeiramente ao povo de Israel. E nós temos que entender qual é a situação dessas pessoas para as quais Ezequiel está falando. Um pouco disso foi falado ontem à noite, que eles estavam na Babilônia, portanto os irmãos já podem presumir aí que eles tinham sido levados cativos, eram escravos de guerra, eram prisioneiros pela Babilônia. Os irmãos sabem, a situação do povo era elas tiveram sua cidade invadida. A Bíblia também nos mostra que o templo foi destruído. Alguns tiveram seus familiares, seus parentes próximos separados. Nós temos, por exemplo, Daniel, que foi levado para a Babilônia, que era da família, que era de sangue real, mas muito provavelmente outros não foram. Muito provavelmente também, na verdade, com certeza, algumas daquelas pessoas para quem Ezequiel estava falando, viram pessoas do seu próprio povo, de sua própria família, serem mortas pelos babilônios. Essas pessoas às quais Ezequiel estava falando, estavam numa nação cuja língua eles desconheciam, cujo idioma eles não falavam. Então imagina as pessoas cheias de medo, aterrorizadas por terem sido tirados de sua terra à base da força. É como se no meio da noite a polícia batesse na sua porta e arrombasse a porta e entrasse lá com toda a força e violência, pensando que você tivesse cometido um crime. E elas estavam no meio dessa nação e sequer entendiam o que eles falavam, estavam totalmente perdidos. Outro ponto, essas pessoas para quem Ezequiel está falando, são pessoas que estavam longe da casa deles, estavam longe de Jerusalém, foram tirados de lá. Os irmãos sabem, quando nós lemos a Bíblia, o povo de Israel amava bastante a região geográfica, a terra prometida, Jerusalém. Eles estavam longe, distante deste lugar que era tão precioso, que é tão precioso para eles. Inclusive nós temos aquele salmo, 137, se os irmãos quiserem abrir, e também for posto aqui no projetor, Salmo 137, eu vou lendo enquanto os irmãos acham, que diz: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião, versículo 2, ali nos salgueiros penduramos nossas harpas, ali os nossos preceptores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Versículo 4, último versículo. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? Então eram pessoas que estavam tristes, eram pessoas que tinham o coração angustiado, eram pessoas que haviam sofrido bastante, eram pessoas que passaram por um grande trauma, de serem arrancados de sua terra natal, arrancados do conforto do seu lar para uma terra estrangeira. Elas passaram por este período de grande sofrimento, aflição, estavam muito entristecidos, os corações deles muito provavelmente estavam quebrados e feridos. Os irmãos já passaram por alguma situação assim, e muito provavelmente os irmãos conseguem se pôr no lugar dessas pessoas. Essa era a situação do povo para o qual Ezequiel estava falando. Como nós acabamos de ouvir, a situação não era nada boa. Entretanto, irmãos, apesar de todo esse sofrimento, toda essa angústia, toda essa dor, o povo de Israel sabia o motivo pelo qual tudo isso havia e estava acontecendo.
Deus enviou profetas, os alertou a respeito, os alertou sobre, os chamou ao arrependimento. Entretanto, vez após vez, aquele mesmo povo que agora está ouvindo Ezequiel, que passou por grande sofrimento, que está com o coração quebrado, vez após vez eles rejeitaram a palavra do Senhor. E eles sabiam que toda essa situação aconteceu por causa dos pecados deles. E nós percebemos duas características bem interessantes do povo de Israel, desse povo para quem Ezequiel está falando. A primeira, eles são um povo de coração obstinado. Acompanha comigo, por favor, Ezequiel, capítulo 2, versículo 2. Os irmãos já devem ter convivido com uma pessoa teimosa, daquelas que não importa se a situação está correta, não importa se está certo, no ponto de vista dela, ela sempre está correta, não importa ela sempre está certa, não importa o problema. E às vezes nós temos até aquele ditado, né? Teimoso é quem teima com o alemão. E esse versículo fala a respeito disso. Israel é um povo de coração obstinado. Diz assim, Ezequiel 2:2. Para quem achou ou está aqui, você pode ler e acompanhar comigo. Ele me disse: filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. E eu vi aquele que me falava. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Essa é a primeira característica dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem que nós lemos no versículo 26 e 27, que Ezequiel está falando. Eles eram pessoas teimosas, ouviram não só uma vez, não só duas, três, mas muitas, mas várias vezes o Senhor, por meio dos profetas, conclamando eles ao arrependimento, falando para eles a respeito dos pecados deles. Contudo, eles persistiam nas suas más ações. Contudo, eles continuamente rejeitavam a palavra do Senhor. Eles eram um povo teimoso, que mesmo ouvindo que precisavam mudar os seus caminhos, que Deus não se agradava do comportamento que eles estavam tendo, mesmo ouvindo, eles não se arrependiam, eles não deixavam essas coisas erradas, eles prosseguiam nessas coisas. Primeira característica. Segunda característica, eles eram um povo de coração leviano. Irmãos, por favor, abram comigo Oséias 6, versículo 4. Inclusive é uma canção, uma música que eu ouvi, é uma música bem antiga, que eu ouvi quando era, se não me engano, criança, que diz assim: rasguei os planos, foi engano, eu me envolver com o coração cigano, leviano. E que vai tratar, e isso representa muito bem qual era o coração daquele povo, daquelas pessoas para quem Ezequiel estava falando. Oséias 6,4 diz assim: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Então eles são pessoas de coração incerto, pessoas indecisas, pessoas que queriam uma coisa no momento, mas rapidamente mudavam de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas vontades. Não importasse se Deus mandasse profetas e lhes falasse que eles estavam errados, eles mudavam de acordo com os desejos e vontades deles. O coração deles era um coração leviano. O amor deles, como Oséias vai falar, é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Sai o sol, antes de sair o sol, os irmãos sabem, né? Frio, tem a neblina, grama tudo branca, carro tudo branco, mas assim que sai o sol, tudo aquilo desaparece. E assim era o coração, e assim era o amor desse povo para quem Ezequiel estava falando. Um coração que quer muito rapidamente, que quer uma coisa e muito rapidamente muda o que quer, que não é firme nos seus propósitos, que não é firme naquilo que deseja, antes vagueia entre uma coisa e outra. Tem um versículo que vai falar, um povo que colcheia sobre dois pensamentos. Inclusive um versículo em Tiago vai dizer para que se firmem os joelhos trôpegos, que também faz referência a isso, que também nos traz esse conceito, essa ideia à nossa cabeça. E os irmãos vão concordar comigo que ao olharmos para o livro de Juízes, nós vamos perceber muito claramente isso. Ora o povo de Israel está servindo ao Senhor, ora o povo de Israel está
desobedecendo ao Senhor. Ora, eles querem ao Senhor novamente, vem as dificuldades, vem o sofrimento, vem outra nação, os fere, eles se arrependem, eles choram. Quando tudo fica bom, quando tudo fica bem, eles voltam de novo ao pecado deles. Mas, irmãos, este povo que sofreu pelas mãos dos inimigos que o Senhor levantou contra eles, ainda há esperança para este povo. Ainda há esperança para estas pessoas. E cabe dizer aqui que mesmo depois de eles terem sido levados cativos como escravos, prisioneiros para a Babilônia, ainda assim lá na Babilônia eles continuaram pecando contra o Senhor. Então, irmãos, olha, essas pessoas para quem Ezequiel está falando não são pessoas que são inocentes, por assim dizer. Antes elas fizeram muitas coisas, essas muitas coisas levaram elas até onde elas estão agora. E mesmo onde elas estão agora, com sofrimento, com dor, distante de sua terra natal, ainda assim permanecem com os corações endurecidos e não escutam, não ouvem a palavra do Senhor, continuam rejeitando aquilo que Deus ordena aos seus profetas a falar para eles. Mas ainda assim, esse povo com tal situação ruim, muito ruim, a esperança para eles, como foi falado ontem pelo Márcio, ossos são ossos, não podem fazer nada por eles. Inclusive, se um cachorro encontra um osso em algum lugar ali, pega na boca, leva o osso para qualquer lugar e enterra até. Israel era como aquele vale de ossos secos, a Bíblia vai falar. Mas pense comigo também, irmãos, não são simplesmente ossos, são ossos, a versão que foi lida ontem diz ossos sequíssimos. Isso sugere que ele ficou por um longo período de tempo exposto à ação do sol, do vento, algo que fez com que ele estivesse seco, mas muito seco. E essa era a situação do povo de Israel. Eles nada podiam fazer por si mesmos, eles sequer queriam voltar ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, eles rejeitavam isso. E ao pensar a respeito desse texto, do capítulo 36 de Ezequiel, eu lembrei-me de uma passagem que Jesus está conversando com alguém, e ele diz: dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E como riqueza na época era sinônimo de alguém abençoado por Deus, para os judeus isso era muito claro, que se a pessoa fosse rica era alguém abençoado por Deus. Haja vista Salomão, Davi, Abraão, todo o povo de Israel rico, povo abençoado por Deus, eles tinham essa ideia muito clara na cabeça deles. Jesus fala isso e Pedro então exclama com toda a coerência: então quem pode ser salvo? Eu acho maravilhosa a resposta que Jesus dá. Ele diz assim, nosso Senhor Jesus, ele diz o seguinte: ao homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Isso significa exatamente o quê? Exatamente que a situação pode ser a pior possível. E eu quero ser bem claro aqui, a situação não é em relação a coisas materiais, mas em relação à sua alma. A situação pode ser ruim, espiritualmente horrível. Você pode estar como esses ossos que estão sequíssimos, que por um longo tempo passou sofrendo pelo sol, pelo vento, mas nada é impossível a Deus. E quando Deus pergunta para o profeta: Ezequiel, pode, profeta, esses ossos serem revividos? Ele olha para Deus como quem diz: se algo que pode ser feito, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem pode fazer, dizendo: tu o sabes. Embora a situação espiritual da nação de Israel fosse extremamente ruim, horrível, Deus pergunta isso para ele: olha, pode esses ossos se viver? Ele diz: Senhor, tu sabes. Aleluia, aleluia. E a resposta está totalmente correta, pois nada é impossível para Deus. E cabe-nos aqui uma breve reflexão, que eu não sei qual a situação do seu coração, qual a situação da sua alma, o quanto o teu amor por Cristo, por Jesus, o quanto ele cresceu, o quanto ele está forte, o quanto ele está fraco, o quanto a sua mente tem se enchido da palavra de Deus. Mas mesmo que a situação não seja das melhores, o texto, a palavra nos ensina que Deus pode reverter isso. E exatamente o tema desse dia, um coração
transformado. Embora de pôr um coração novo, tirar o coração de pedra, seja muito melhor aplicado para pessoas que não conhecem a Cristo, pois eles de fato rejeitarão a Cristo, a não ser que Deus intervenha naquele coração pecaminoso, a não ser que a graça do Senhor transforme aquela vida e ela reconheça Jesus, ela reconheça a Cristo, ela reconheça o Evangelho. Também serve para nós, porque muitas vezes, os irmãos com certeza irão concordar comigo, passamos por momentos em que estamos muito distantes do Senhor, em que estamos frios, áridos, secos. E embora possamos estar nessa situação, e embora esta situação possa ser a sua, deixo essa reflexão que o Senhor pode, e o Senhor não somente pode, mas o Senhor quer, o Senhor deseja transformar a sua alma, o Senhor deseja transformar o seu coração, o Senhor deseja fazer esse coração voltar a bater mais forte ao ouvir o nome de Jesus, voltar a pulsar mais forte ao estar na casa do Senhor, voltar a sentir desejo e amor por estar na presença de Deus. A situação de Israel, a situação espiritual deles era tão terrível, mas tão ruim, que o Senhor vai dizer o seguinte, por favor acompanhe comigo, Ezequiel 36, 22. A situação deles estava tão mal, mas tão mal, que Ezequiel 36, 22, o Senhor vai dizer assim. Lembramos que essas pessoas são aquelas de todo aquele sofrimento, de que por causa do pecado, sabem que estão na Babilônia presos. E o Senhor vai dizer o seguinte para eles, Ezequiel 36, 22. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome que vocês profanaram entre as nações. Mostrarei a santidade do meu santo nome que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor. Quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Deus fala a essas pessoas que passaram por tudo isso, por meio de Ezequiel, o seguinte: darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porém o meu espírito em vocês os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. E o Senhor diz o motivo: não é por causa de vocês, mas é por causa do meu santo nome que vocês profanaram onde vocês estavam. É por causa do meu santo nome, é por causa da minha glória. Aleluia. Aleluia. Isso nos leva a um terceiro ponto. Eu pus o título aqui, graça que leva à glória. Agora eu peço que os irmãos fiquem mais atentos comigo aqui, no capítulo 36 de Ezequiel. Podem abrir já o versículo 11 ali, ó. Vai ser o 11, o 36, o 38 e o 23. Pode fazer em ordem crescente, 11, 23, 36 e depois 38. Ezequiel 36, 11, que vai dizer assim, ó: multiplicarei os homens e os animais, e eles serão prolíferos, e se tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los, como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. Toda a palavra aqui está sendo direcionada à terra de Israel, ao lugar especificamente geográfico. Você vai perceber lá no início que ele vai falar: filho do homem, profetiza aos montes de Israel. Continuando, farei vocês prosperarem mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa graça de Deus disponível a você, disponível a mim, essa graça que nos transforma, que traz esperança para um povo totalmente destruído espiritualmente, para um povo totalmente distante de Deus espiritualmente. Essa graça do Senhor que nos alcança, ela vem com um propósito.
Ela vem sobre você sim, para te libertar do pecado, para te fazer mais parecido com Cristo, para te tornar semelhante a Ele. Mas ela tem um propósito ainda maior, que é a glória de Deus, que é o que nós acabamos de ler. Deus fala que fará uma série de coisas boas para a nação de Israel, e diz: então vocês saberão que eu sou o Senhor. Agora Ezequiel 36, o versículo 23, que é o que nós lemos anteriormente. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos deles. O Senhor, com a sua graça, quer mostrar ao mundo quem Ele é por meio da sua vida. E quando as pessoas verem, ou virem, ou já viram, o que Deus faz, ou ainda pode fazer na sua vida, algumas delas desejarão isso também. E mesmo naquelas pessoas que, vendo essa coisa diferente na sua vida, buscando a Deus e tendo um encontro real com Cristo, se convertendo a Ele, e nessas pessoas Deus será glorificado, pois a sua misericórdia em salvar alguém que não merece será exaltada. Mas também devemos nos lembrar que há pessoas que olhando para a sua vida transformada para este novo eu que você possui agora, que é algo que vem do Espírito, elas não vão querer isso. Elas vão ir para longe, elas vão se afastarem. Mas mesmo nessas pessoas, a glória de Deus será confirmada, a glória de Deus será exaltada. Pois a justiça de Deus exige que o pecado seja condenado. Tanto aquela pessoa que será salva, quanto essa que irá ser condenada ao inferno. Uma exaltará a glória de Deus, por meio da graça e misericórdia dele, que salva um pecador que não merece. Tanto exaltará a justiça de Deus, que condena corretamente um criminoso, um pecador. O Senhor quer mostrar ao mundo a santidade dele, o caráter dele, quem ele é por meio da sua vida. E esse é um dos propósitos que nós vemos aqui da graça na sua vida. O Senhor nos salva sim, mas o propósito maior é a glória de Deus. O propósito maior é exaltar o nome do Senhor. Agora Ezequiel 36, 38. Por favor, leia comigo também. Vamos desde 37. Assim diz o soberano Senhor: uma vez mais cederei a súplica da nação de Israel, e farei isto por ela: tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas, e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruína ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Como eu já disse antes, Deus quer mostrar-se ao mundo transformando a sua vida. Quer mostrar quem Ele é, transformando o seu coração. Pegando este coração quebrado, estilhaçado, aquela pessoa que vive desregradamente, cheia de vícios, aquela vida que até mesmo tem que é um perigo em potencial para a sociedade, e transformar em alguém totalmente novo, disposta a amar, a abrir mão de si, importar-se com os outros. Até mesmo mais do que a si mesmo. E ainda na última parte ali, só iremos repetir: desse modo as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. O Senhor quer mostrar-se ao mundo por meio da sua vida, por meio de uma vida abundante. E só para deixar mais claro, uma vida abundante em Cristo, uma vida cheia de paz, de alegria, um coração maleável, disposto a mudar, coração disposto a servir o nosso Senhor. Aleluia. Ele quer mostrar-se ao mundo, mudando o ambiente onde você vive, transformando os relacionamentos dos quais você faz parte, impactando os lugares que você frequenta com a sua vida.
É o que nós vemos no Ezequiel 36, 11, que nós já lemos, em que ele profetiza sobre os montes de Israel, dizendo que haverá mudança, que as pessoas saberão que o Senhor é quem fez isso. Em cada um desses versículos que nós lemos, o Senhor primeiro fala o que vai fazer, são grandes coisas, são boas coisas, traz esperança, traz novidade, mas ele também nos dá o propósito, que é a glória dele. Ele diz: então saberão que eu sou o Senhor. O Senhor te salvou, o Senhor transformou a sua vida, o Senhor mudou o seu coração, fez você nascer de novo. E o motivo é para que as pessoas saibam que Ele é o Senhor, para que as pessoas saibam que Ele é Deus. Aleluia. E nós devemos nos atentar a isso. Aleluia. Já caminhando para o final, apenas algumas breves reflexões sobre aquilo que nós já vimos. Primeiro, irmãos, como nós vimos bem no começo, o povo de Israel passou por tudo aquilo. E não foi um curto período. E não foi simplesmente uma vez que Deus os alertou sobre o pecado. Não, foi um período bem longo, inclusive. Foram vários os profetas. Só os irmãos abrirem a Bíblia e verem. Tem Jeremias, tem Isaías. Tem vários outros. Tem Oséias, que profetizaram acerca do comportamento deles, mostrando para eles que estava errado, corrigindo eles para que eles se arrependessem e se voltassem ao Senhor. Contudo, eles não fizeram isso, e mesmo quando o Senhor os trouxe, fez com que a consequência dos pecados deles chegasse a eles, levando eles para a Babilônia, cumprindo aquilo que inclusive já tinha os avisado. Mesmo nesse período, eles não se converteram, eles não se arrependeram. Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano, na carta de Deus ao anjo da igreja em Esmirna, ele se refere à igreja de Esmirna e a uma tal Jezabel, em que essa Jezabel profetiza, se é literal ou não nos cabe aqui saber sinceramente. O que importa é o conceito, a ideia que esse texto vai trazer para nós. Essa tal de Isabel, chamada de profetisa, o Senhor diz: olha, vocês toleram essa mulher ali, que ela se diz profetiza, mas levam os meus servos a pecarem contra mim, se eu não me engano, adulterarem contra mim, e a comerem a imoralidade sexual, isso, e a comerem a carne sacrificada a ídolos. Aí Deus continua falando: eu lhe dei tempo para que se arrependesse. O Senhor deu tempo para aquela mulher, ou enfim, situação, não sei, para que se arrependesse. E o Senhor continua, mas ela não quis se arrepender. E o Senhor vai continuar no texto dizendo que, pelo fato dela não ter se arrependido, Ele então a destruiria. E não somente isso, mas mataria os filhos dela. Irmãos, um alerta. Caso você esteja numa situação parecida ou numa situação como esta, o Senhor tem te alertado, o Senhor tem falado por meio da palavra. E não pense que o Senhor só alerta no meio da chicotada, no meio da paulada, por assim dizer. Mas o Senhor, quando nos alerta, Ele sempre nos chama ao arrependimento. E se Ele nos chama ao arrependimento, a certeza que temos é que haverá graça. Mas tem que haver confrontamento. Então, irmão, se a tua situação é esta, se você tem se comportado em desacordo com a palavra, se você tem agido de forma desobediente a Deus, se você tem feito coisas que desagradam a Deus, se tem feito coisas que o Senhor detesta, há mais uma oportunidade para que hoje você se arrependa. Irmãos, eu sei, há coisas que são difíceis de conversar, há coisas difíceis de falar, mas ainda assim, procure alguém, abre o seu coração, destrua isso que está te destruindo antes que ele venha acabar com você. Com certeza o Senhor tem misericórdia para você, é o que Ele diz: quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. E ainda Jeremias, em toda aquela aflição e tristeza dele, ele lembra: olha, trago à minha mente aquilo que me traz esperança. E ele diz o seguinte no versículo posterior: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são a causa de nós não sermos consumidos. Então eu te dou esse incentivo hoje. Caso esta seja a tua situação, o Senhor tem te avisado, tem te alertado por meio da palavra, para que você se arrependa, para que você mude de vida,
mas você continua fazendo essas coisas, você continua mantendo esse comportamento pecaminoso, meu alerta a você é o seguinte: o Senhor está te dando tempo para se arrepender, mas vai chegar um momento em que Deus vai trazer, da mesma maneira como aquela mulher de Isabel, que falou em Apocalipse, as consequências de todas essas ações virão sobre você. E a palavra de Deus diz, os irmãos lembram, Mateus 7, é aquele que ouve a palavra de Deus, mas só ouve e não pratica, é como aquela pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. E sabe o que acontece, irmãos, com a pessoa que constrói a casa sobre a areia, com a pessoa que ouve a palavra do Senhor, mas não obedece? Vem os ventos, vem as torrentes de água, vem a chuva forte sobre esta casa, e ela cai. E não é uma simples queda, a palavra vai dizer, ela cai, e terrível é, e grande é a sua queda. Então, primeira reflexão a respeito daquilo que nós vimos aqui é: siga o teu Senhor. O Senhor tem misericórdia, o Senhor tem graça para você nesta noite. E segunda reflexão, que vai derivar dessa primeira: mesmo que a sua situação seja ruim, mesmo que este período que você esteja passando está espiritualmente nulo praticamente, nós vimos aqui, versículo 26 e 27 estão para nos provar que o Senhor deseja transformar o seu coração, que o Senhor deseja transformar a sua vida, que o Senhor deseja renovar as suas forças, o Senhor deseja pôr ânimo no seu coração, o Senhor deseja dar um gás na sua vida, fazer com que você se volte a Ele. Eu acho maravilhoso que o versículo 28 diz: vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Na verdade, o versículo 27: porém o meu Espírito em vocês os levarei a agirem segundo os meus decretos, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. O Senhor demonstra por meio desta passagem que Ele realmente cuida e se importa com o futuro da sua alma, com a sua vida, e por isso Ele te chama ao arrependimento, e Ele deixa disponível a você graça para que essas feridas, para que essas questões, essa situação espiritual ruim passe de você. Ele não quer que você permaneça nessa mesma situação. Aleluia. E por último, irmãos, caso a palavra tenha falado ao teu coração, e você tenha passado do primeiro estágio para o segundo, glória a Deus, eu quero relembrar a você que toda essa transformação, que toda essa mudança tem um propósito, que é fazer o nome do Senhor conhecido, quer fazer o nome dele exaltado, quer fazer o nome dele bendito. Aleluia. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.